Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma maratona, mais uma live da Maratona do Emagrecimento. Uma maratona, um projeto, né? Essa maratona é um projeto que eu estou fazendo, onde eu vou todos os dias, nesse horário, às 8h37, trazer um conteúdo sobre emagrecimento. Um obstáculo ou um atalho, né? Algo que você pode começar a fazer para acelerar o seu processo de emagrecimento. E você que está me assistindo aqui na gravação, hoje estamos em um perfil diferente, né? Eu estou aqui sentado, então tem uma câmera aqui em cima, que é o pessoal que está assistindo a gravação, e tem outra câmera aqui embaixo, que é quem está me assistindo ao vivo. Então, se eu olhar um pouco para cima ou olhar para cá, não fiquem desesperados, porque tem duas câmeras aqui me gravando, mas é isso. Bom, hoje eu vou falar para vocês 3 obstáculos que impedem você que está aí me assistindo, você que está aqui me assistindo, que impedem você de emagrecer comendo o que você gosta, comendo alimentos que te dão prazer, tendo um emagrecimento prazeroso. Você já teve um emagrecimento prazeroso? Você já conseguiu perder os seus 10 quilos com prazer? Coloca aqui nos comentários. Você que está assistindo nessa gravação também coloca aqui nos comentários se você já emagreceu os seus 10 quilos, perdeu aqueles 10 quilos lindo na balança, comendo o que você gosta, com prazer. Fala aqui, você que está entrando. Inclusive já me confirma se o áudio está bom. Já me dá um sinal aí se o áudio está bom. Obrigado, produção. Fala aí para mim se o áudio tá show. Se tá me escutando direitinho, se tá com ruído. Tá legal o áudio? Legal. Não? Não tá bom? Tá ótimo? Produção, vê aqui pra mim se esse áudio tá bom ou não tá. Tá saindo nada? Pra mim tá ótimo. Oxi. Agora tá bom. Então agora parece que tá bom. Então é isso. Bom, eu quero avisar aqui uma coisa pra vocês. Esse coração que tá aqui, o coração é o termômetro da live. Então, se estiver fazendo sentido o que eu falar aqui para vocês, já joga o like, aperta esse coração aí para isso aqui subir, o Instagram mostrar para mais pessoas. E também, se fizer sentido, clica nesse aviãozinho, manda para 5 amigos, tá bom? Que hoje eu vou falar sobre os 3 obstáculos. Até o final dessa live você vai aprender, você vai saber os 3 obstáculos que estão impedindo você de emagrecer comendo o que você gosta. Bom, para você que está assistindo essa gravação e não me conhece, para você que está aqui também pela primeira vez, pela segunda vez e ainda não me conhece, meu nome é Lucas Rajão, eu sou nutricionista especialista em emagrecimento e eu ajudo as pessoas a emagrecerem 10 quilos em 3 meses comendo o que gosta. Através do método que eu desenvolvi, a tríade do emagrecimento, eu consigo, através de 3 pilares essenciais, fazer você conseguir aí perder os seus 10 quilos em 3 meses comendo o que você gosta. E vamos lá, o pessoal já entrou, o pessoal tá entrando, quem entrar depois assiste essa gravação, mas vamos lá. Existem 3 obstáculos e esses 3 obstáculos eles estão na vida de todos que começam um processo de emagrecimento. Todos que se submetem a um processo de emagrecimento vão passar por esses 3 obstáculos. Deixa eu só desativar os comentários aqui para eu não perder a atenção. Depois eu vou abrir os comentários para você mandar a sua dúvida, para a gente conversar um pouco mais. 3 obstáculos aqui que, caramba, você vai se identificar com um deles ou todos eles, né? Porque é muito comum, não tem como você não passar, tá? E o primeiro obstáculo que eu posso te falar é o desespero. Desespero é um grande obstáculo que a gente enfrenta no momento, geralmente, que a gente quer começar a emagrecer. No momento que a gente realmente quer começar a transformar o nosso corpo, sair daquele estado que a gente está incomodado, que a gente está sofrendo, aí bate um desespero, né? E também o desespero ele vem geralmente no meio do processo, quando você para de emagrecer. Olha que interessante, o coração está subindo, eu acho que o pessoal está se reconhecendo aí, né? Quando você vê que o seu resultado já não está mais parecendo, né? Não está tão visível quanto no início. Bate o desespero. Ai meu Deus, será que eu
eu vou... Será que eu parei de ter resultado? Será que não está mais funcionando? O que eu faço? Eu aumento a comida, eu diminuo a comida? Aí, enfim, você fica desesperado, E o desespero é um grande obstáculo. Por quê? O desespero, no início de um processo de emagrecimento, ele te faz ter comportamentos inadequados, né? Comportamentos que vão te gerar, primeiramente, ter pressa, né? Você tem pressa de sair daquele estado que está te incomodando, você tem pressa de chegar no objetivo que você quer, você tem pressa por emagrecimento, você tem pressa para entrar naquela roupa, você tem pressa para diminuir a sua barriga. Então, isso vem através do desespero, né? A gente não tem paciência, a gente quer ter resultados rápidos, a gente quer tudo para amanhã. E a gente esse desespero tende a nos colocar numa posição de fazer qualquer coisa para chegar onde a gente quer. Só que isso vai te trazer vários problemas de verdade, né? Por quê? Porque quando você entra nesse desespero, você começa a ter determinados comportamentos que vai ter um preço a ser pago mais à frente. E você provavelmente vai se identificar com esse segundo obstáculo, que ele é uma consequência também desse primeiro, que é o medo. Quando você começa a ter um comportamento, por exemplo, de restrição, né? Você começa a restringir alimentos na ânsia de ter um resultado mais rápido, você começa a ver o seu peso descer. Você começa a ver pequenos resultados acontecendo, pequenas mudanças acontecendo. E aí, naturalmente, você tende a fazer uma associação, né, de quê? Bom, eu tirei o pão, eu perdi peso. Eu tirei o arroz e o feijão, né, eu também perdi peso. Foi depois que eu comecei a tirar esses alimentos que eu comecei a ter melhores resultados, grandes resultados, dependendo do comportamento que você tem. Mas é natural que você comece a ter essa associação. E quando você começa a associar os seus resultados com a restrição alimentar, com a retirada de determinados alimentos, você começa a adquirir começa a aparecer um outro obstáculo dentro do seu caminho, que é o medo. Né? O medo de quê? O medo de comer, o medo de colocar o pão, o medo de comer um chocolate, o medo de se alimentar adequadamente. Olha que louco! Você passa a ficar com medo de comer, né? Você começa a ter medo de comer coisas saudáveis, coisas que são normais, que são naturais. Mas você, por conta do primeiro obstáculo, do desespero, você começa a ter comportamentos que te levam a ter esse medo. E aí esse medo, né, ele te leva a um outro obstáculo que vem mais para frente, que é uma consequência, né, dessa restrição severa. Porque no primeiro momento, deixa eu dar um gole só numa água aqui. Quando no primeiro momento, quando a gente começa a restringir os alimentos, a gente começa a ter um estímulo, né? A gente dá um estímulo para o corpo, ou seja, eu vou parar de comer alimentos, né? Determinados alimentos, eu vou deixar de comer determinados alimentos, né? Porque eu quero emagrecer, eu estou desesperado para perder esse peso, porque isso aqui está me incomodando, eu não tenho mais saúde, eu estou com a minha autoestima baixa. O desespero, ele vai entrar em ação numa intensidade e você naturalmente vai começar a tirar os alimentos, você vai restringir alimentos, né? E ao restringir alimentos, você está dando um estímulo para o seu corpo. Você está falando para ele, você não vai ter nutrientes, você não vai ter energia suficiente, se vire. Queime essa gordura, utilize tudo isso, porque eu quero emagrecer, eu estou desesperado, eu não tenho paciência para esperar, né? E aí você começa a ter uma grande redução de peso. Por quê? Porque você estava tendo um hábito, o hábito que você comia aleatoriamente, o hábito que você comia qualquer coisa, o hábito que você comia doce em excesso, bebia em excesso, final de semana extrapolava, você tinha esse comportamento. E quando você pegava ali tudo que você comia ao longo daquela semana, você vai encontrar um grande consumo calórico. Por quê? Porque você não tinha
hábitos saudáveis, você não tinha uma rotina propícia, né, para você conseguir aí manter o seu peso ou propriamente emagrecer. E aí quando você tira tudo isso, ou seja, eu transformo esse cenário, eu paro de comer em excesso e eu passo a comer muito pouco. É natural que você vai ter resultado. É natural, isso aí não tem como não ter resultado, não tem como seu peso não baixar, não tem como você não emagrecer, né? E você emagrece. E no momento que você emagrece, você associa, como eu falei, você tende a ter essa associação. E quando você tem essa associação, você pensa que você vai engordar se você comer aquele alimento. E você mantém, e você mantém, e você mantém. Só que, olha que louco isso que vai começar a encaixar as peças. Você começa a deixar de comer, mas em paralelo começa a existir pequenos furos. Começa a existir pequenos furos, pequenas sabotagens. Chega no final de semana, você sai um pouquinho, né? Chega ali no aniversário de um amigo, de uma amiga, você come um docinho. Você vai começando a se permitir, né, em alguns momentos da sua rotina, em alguns momentos da sua semana, em alguns momentos do seu mês. Só que o que acontece? Como são pequenos furos, né, um docinho aqui, um negocinho ali, e você vem fazendo no montante já há um tempo, isso passa a ficar despercebido dentro do seu emagrecimento. E você passa a tornar isso como um hábito. Olha que louco, isso começa a se tornar um hábito dentro do seu processo de emagrecimento. E aí você para de perceber. Você para de perceber que você está comendo um docinho. Você para de perceber que você deixa de comer uma coisa porque você comeu, né, algum alimento que tirou sua fome no intervalo entre a refeição e outra, e aí você para de jantar, parei, hoje eu não vou jantar não. Né? Aí no outro dia você não janta de novo, aí isso começa também a ser recorrente. Enfim, você começa a desregular toda a sua rotina. Você começa a ter mais quedas do que acertos. Isso tudo vai acontecendo ao longo dos dias, ao longo, né, da semana, do mês. E aí você olha para a balança, você olha para o espelho e você fala assim, caramba, o que está acontecendo? Eu não consigo emagrecer. Quantas e quantas pessoas, né, eu recebo diariamente e falo, eu não consigo emagrecer, eu já fiz várias coisas, eu não consigo emagrecer, eu já fiz várias coisas, eu não consigo. E aí a gente vê o que acontece, né? Essas pessoas que tentam emagrecer, inclusive você que está aqui, que já está tentando emagrecer, né? Que supostamente já até emagreceu, conseguiu perder seu peso, ou você que está começando, você em algum momento, você tentou emagrecer, não é a primeira vez. Eu acredito que são poucas pessoas, de 18 pessoas, 17 pessoas que estão ao vivo aqui, poucas pessoas estão começando pela primeira vez agora. Em algum momento da sua vida você já tentou emagrecer, né? E ao longo dessa tentativa, você possivelmente fez isso que eu falei. Você caiu nessa autossabotagem de começar pelo desespero, né? Ter comportamentos extremamente restritivos, extremamente severos, e aí depois você começa a abrir mão daquilo porque você não aguenta. Você não vai aguentar ficar muito tempo sem comer, né, determinados alimentos. Quem aí não gosta de um doce? Quem aí não gosta de aproveitar um momento em família? Quem aí não gosta de acordar, tomar um bom café da manhã? É natural. Você não consegue ficar muito tempo sustentando uma coisa chata, uma coisa monótona, uma coisa que, sabe, não faz sentido. E aí você abre mão em determinados momentos, você se sabota, e ao se sabotar, você começa a criar esse hábito, e aí vem o terceiro obstáculo, que é o quê? Você perde o foco do seu processo. Aquela força de vontade, aquela motivação que estava ardendo dentro de você no início do processo, né, por conta do desespero, ele começa a desinchar, ele começa a perder tração, né? Aquela chama que estava queimando, ela vai perdendo potência, né? Que ela vai ficando pequenininha, e aí você não consegue mais ter foco.
né? E uma das coisas que eu mais recebo também, quando eu pergunto a dificuldade que as pessoas têm para emagrecer, elas me falam falta de foco, falta de disciplina, eu não consigo manter por muito tempo, eu sempre começo e paro, eu sempre começo, me saboto e aí eu paro enfim, de me alimentar adequadamente. Então, assim, esses 3 obstáculos, eles estão totalmente interligados, né? Então, falando aqui novamente, não sei se você chegou agora, mas eu estou falando sobre os 3 obstáculos que impedem você de emagrecer comendo o que você gosta. Esses obstáculos são o desespero. O desespero ele aparece ou no início do processo ou no meio do processo. O início do processo é quando você vê que o seu peso ou o seu corpo ou a roupa não está entrando, está tudo muito ruim e você fica desesperado para sair dessa situação. Bate o desespero, o primeiro obstáculo, né? Segundo, você começa a ter medo de comer, medo de se alimentar. Por quê? Porque através do desespero você começa a comer pouco, você começa a restringir alimentos, né? Você passa a viver de uma forma mais restritiva, mais limitante e logo você começa a ter medo, porque, bom, se eu comer, eu engordo, né? Se eu comer, eu engordo. Então eu não posso comer, eu passo a ter medo. Ah, mas eu não posso comer o pão, né? Eu não posso comer um doce. E aí você começa a ter medo. E ao longo desse período, dessa etapa que você chega, né? Você começa também a ficar de saco cheio, você começa a ter muita vontade, você começa a ter mais desejo, você começa a ter mais fome, e aí você começa a criar o hábito de dar as pequenas beliscadas, os pequenos, né? As sabotagens que nós criamos dentro da nossa rotina. E isso se instala, você não percebe, e aí você começa a perder o foco naturalmente. Você começa a ver que você já não está fazendo com tanta vontade, você vai procrastinando, você vai tirando a prioridade do seu emagrecimento. E aí você fala, bom, falta de foco, né? Eu não estou conseguindo focar no meu emagrecimento. Acontece que não é a falta de foco propriamente dito, né? O foco ele foi perdido porque você não teve o controle de todas as etapas do processo. E eu já falei aqui, né, ao longo dessa semana, a nossa primeira live foi como funciona o processo de emagrecimento. Você precisa entender que esse processo ele exige por fases. Então, quando bate o desespero, o primeiro obstáculo aparece, como que eu enfrento esse obstáculo? Né? Como que eu ajo no desespero? A primeira coisa é clareza. É o que eu falo aqui para vocês diariamente, né? Eu vou ensinando, eu vou trazendo conhecimento para quê? Para vocês terem clareza, né? Eu tenho o quê? Uma clareza dentro dessa sala, tá me clareando. Se não tivesse essas luzes aqui, você não me via. Você ia estar vendo tudo escuro. E aí como que você vai conseguir me ver escuro? É a mesma coisa, né? O desespero, ele te cega, né? Você não consegue ver nada, você está no escuro dentro da sua jornada, você começa a sua jornada no escuro, né? Porque tá lá o desespero ofuscando a claridade da sua caminhada, da sua jornada, da sua maratona. E você precisa de clareza, a primeira coisa é isso, né? Clareza, bom, eu preciso jogar uma luz aqui e enxergar a jornada. Eu preciso enxergar esse caminho que tem ao longo da minha frente, que vai me levar onde eu quero. Esse caminho ele vai me levar onde eu quero. Né? Só que eu tenho que ter como? Eu tenho que ter clareza para saber o que fazer em cada etapa. Então, quando você entende isso, né, eu tenho que ter calma. Né? E o que você tem que fazer quando você bate o desespero? Quando bate aquela agonia, né? Aquela tristeza de se olhar, de se ver e não gostar, sabe? Quando você olha para si e fala assim, caramba, como eu tô gordo, como eu tô gorda, sabe? Como eu tô redonda, nossa senhora, isso é muito ruim. Então nesse momento você tem que parar, e é o que eu sempre falo, né? Dentro do meu método, existem os 3 pilares que eu falo dentro do meu método. Um deles é o plano de ação. Esse momento é para eu parar e construir um plano de ação, ou seja, eu tenho que criar um plano para eu agir. E não eu agir de acordo com as minhas emoções, saindo, parar de comer tudo que eu estou comendo, né? Tirar tudo, restringir tudo, começar... Não é assim, você tem que criar um plano onde você vai identificar aonde você quer chegar, o que você quer
fazer ao longo dessa sua jornada para você chegar lá, o que você vai deixar de fazer, o que você não vai deixar de fazer, como que vai ser, o que você pode fazer. Tudo isso vai te trazer clareza. Tudo isso vai te trazer clareza. E aí, o que acontece? Você começa aos poucos, com paciência. Você começa dando uns pequenos passos em prol da sua jornada, entendendo que a sua alimentação ela tem que ser modificada aos poucos. Não adianta você querer tirar o pão, tirar o arroz, tirar o feijão, comer só frango com legumes, comer só, tomar só café. Não adianta. Não adianta. E muitas das vezes, eu sempre coloco aqui, diariamente eu tenho colocado aí alguns posts ilustrativos, né? Onde a maioria se sabota porque elas não conseguem enxergar os pequenos detalhes. Né? Hoje, por exemplo, eu postei aí no meu feed, né, a diferença de fruta in natura para fruta seca. Quantas pessoas não sabiam que existia uma grande diferença entre essas frutas? Inclusive no meu próprio atendimento eu vejo as pessoas, não, mas eu como só algumas uvas passas, né? Quando eu sinto fome eu como as uvas passas, eu como um damasco, eu como uma ameixa desidratada. E caramba, se ela soubesse o quanto ela poderia comer de fruta in natura para trazer volume, para dar saciedade, para trazer nutrientes e diminuir a caloria dela, né, dessa pessoa, ela não faria isso. E aí ela tá lá comendo, enfim, frutas secas à vontade, geralmente come em excesso, porque, caramba, você pega aí 100 gramas de uva passas, não é nada. Você pega 100 gramas de ameixa, não é nada. Né? De damasco, não é nada. Agora, se você pega 100 gramas de fruta, é bastante coisa, fruta in natura. Então, você precisa entender isso. Você precisa tá claro para você que o seu processo ele tem que ser gradual. Você tem que fazer as coisas que tem que ser feitas. Não adianta você querer atropelar o processo. As pessoas atropelam muito o processo. Né? Hoje acabei de receber essa mensagem, uma seguidora falou, Lucas, coloquei em prática aquele cardápio que você postou, o cardápio dos 7 dias, né? Cardápio emagrecedor 7 dias. E eu estou abismada, porque eu tomei aquele suco verde que você botou lá, fiquei tranquila, almocei, caramba, o almoço e a janta eram muito mais do que eu comia, me senti super bem, tomei o suco verde à tarde de novo, olha, tô surpreendida, achei que não ia conseguir e tá sendo ótimo, tô me sentindo muito bem. Então veja, é isso, né? Não é você chegar, como ela, por exemplo, né? Ela estava se alimentando o quê? Restritivamente, ela estava comendo pouco. Porque ela em algum momento criou medo, e esse medo ele pode vir de vários, né, locais, pode ser excesso de informação, pode ser vendo pessoas falando que tem que tirar alimento, né, vendo profissionais dizendo que você não pode comer muito, que tem que comer pouco, ou então ela teve uma experiência como essa, né, do desespero, e aí fez ela ter um comportamento restritivo para tirar os alimentos, e ela teve medo de comer. E posso te dizer que 90% das pessoas hoje possuem medo de comer. Não emagrecem porque não comem direito, não comem na quantidade adequada e aí começam a furar, como eu falei no início, começam a furar, começam a se sabotar, começam a beliscar e aí não conseguem emagrecer. E fica vivendo nesse ciclo, vivendo nesse ciclo. Então, para você, de fato, não ser travada, não ser parado nesses 3 obstáculos que vão aparecer na sua jornada, né? Vão aparecer se você não colocar em prática, se você não começar a mudar esse cenário. Se você não começar a entender isso, começar a dar clareza para a sua jornada. Se você não fizer, você vai ficar parado no meio do caminho. Você vai continuar, você vai fazer lá, vai perder lá seus 2 quilinhos, 5 quilinhos, 10 quilinhos, né? Mas vai voltar. Vai voltar. Eu não fico surpreendido quando alguém fala, nossa, eu perdi 20 quilos. Tá bom, como você perdeu 20 quilos? Ah, não, eu parei de comer isso. Quando a pessoa fala que perdeu 20 quilos parando de comer alguma coisa, não me surpreende, porque eu sei que essa pessoa ela vai engordar de novo. Eu sei que essa pessoa, mesmo que não engorde, não tenha todo aquele peso reconquistado, essa pessoa vai ficar travada. Você, talvez, que esteja me assistindo agora, nesse momento, você está travado no seu emagrecimento.
você se tornou uma escrava, um escravo do emagrecimento, né? Por quê? Porque você não avança e nem regride. Você está lá parado, mas você ainda não está satisfeita com o seu corpo. E geralmente a gente só chega nessa satisfação quando a gente se liberta dessas amarras. Quando a gente perde o medo, quando a gente entende e se desafia a se alimentar adequadamente, a ter os alimentos que você gosta. O que você gosta de comer? O que você gosta de ter na sua alimentação? O que você gostaria que tivesse na sua alimentação, né, diariamente, e que você, ao comer aquilo, traria prazer. Inclusive, vou até abrir os comentários aqui para saber o que as pessoas, né, queriam. Me fala aí o que vocês gostariam de comer na sua alimentação que te trazem prazer, né? Que te trazem prazer. Fala sobre frutas, pode comer sem preocupação? Ó, frutas, geralmente a gente coloca aí 3 porções diárias de fruta no seu dia, né? É o que você pode comer. E ó, eu digo a você, eu vou falar à vontade, porque eu sei que ninguém aqui, né, vai comer 1 quilo de fruta todos os dias. É até difícil comer 1 quilo de fruta todos os dias. Mas você pode comer frutas, né, até 4, 5 porções por dia. Se você quiser colocar uma fruta de sobremesa em cada refeição, ótimo, né? Se isso for uma coisa que vai parar você de beliscar, se isso for algo que vai fazer você parar de beliscar, é isso que eu quero, é isso que eu me preocupo, né? É isso que eu me preocupo. Olha, Suzy, saudade de você, Suzy. Como que você tá? Olha, a Barbosa falando aí, ó, Ana Paula Barbosa. Bem isso, parece que você está falando para mim nesse momento. Eu sei. Eu estou falando para todos que estão aqui, ó, 18 pessoas que estão aqui. Eu sei que cada uma tem a sua dificuldade, cada uma tem a sua particularidade. Eu sei que cada uma, né, tem o seu medo, tem uma nuance que está incomodando e que está impedindo você de emagrecer e que está se sabotando. Só que eu sei também como vocês acabam com isso. Eu sei exatamente o que vocês precisam para vocês saírem, acabarem. E eu falo aqui os 3 pilares. 3 pilares. Se você é ansiosa, se você adora beliscar, se você está se sabotando, você não consegue parar com isso, rotina, eu falei isso, eu falo todos os dias, porque é isso que eu ensino, é isso que deu certo para mais de 457 pessoas. É isso que deu certo para mais de 457 pessoas, de verdade. Dentro dos meus alunos, dos meus pacientes, é isso que eu trabalho e faço. Rotina. Você precisa de uma rotina que vai te dar frequência. Você vai comer de verdade ao longo do seu dia 3, 4, 5, 6 vezes. Né? Se você come 3 vezes, você tem que comer mais. Você tem que dar volume. Você tem que ter saciedade. Se você tem saciedade, você não fura. Né? Rotina, mas para quê? Para você manter a sua mente ocupada. Né? Quando você programa a sua rotina, o que eu vou fazer ao longo do meu dia? Você tem sua mente ocupada, você sabe, você acorda e sabe justamente o que você precisa fazer, porque já foi criada aquela rotina, você já está habituado com aquela rotina. Né? Segundo, alimentação inteligente, outro pilar, alimentação inteligente. Né? O que é uma alimentação inteligente? Você ter prazer em comer. Você tem que ter prazer em seguir a sua alimentação. Não adianta você ficar sofrendo. Mas eu tô com medo de comer. Se você tem medo de comer, você tem que ter medo de ficar beliscando. E se você já identificou que você belisca, tá errado. Então, pensa o seguinte, eu vou me permitir a fazer esse teste. Né? E eu vou fazer eu vou desafiar você. Você que se inscreveu no meu desafio, eu vou te desafiar. Lá eu vou te colocar para fazer uma alimentação, vou te dar uma sugestão para você comer de verdade. E você vai ver na prática o quanto isso é benéfico, o quanto você vai ficar mais tranquila, mais saciada, com mais aderência, mais sustentabilidade no processo. Então uma alimentação ela tem que ser inteligente. Como que é inteligente?
eu saber escolher os alimentos, como eu postei aqui, né, hoje, eu postei no meu feed o lance das escolhas in natura ou frutas desidratadas, frutas secas, né? É muito melhor eu ter uma fruta in natura porque ela me dá mais volume, né? Eu posso ter as secas? Pode, só que você sabe que vai ter que ser em pequenas quantidades. O que você prefere? Né? Eu prefiro ter volume, eu prefiro comer mais. E aí eu posso comer mais e ter menos caloria. Isso é ser inteligente, isso é você pensar, né? A outra coisa que eu botei hoje também nos meus stories, eu botei até as opções, né, de você. Qual é a melhor? Qual que você prefere? Refeição 1, opção 2, né? E eu botei lá uma coisa que muita gente eu já vi fazendo, é muito comum, né? Biscoito, creme crack e café. Isso é um tipo de refeição que as pessoas fazem, né? Então vamos lá, alimentação inteligente. O que é melhor? Eu comer um biscoito, né, creme crack puro com café, ou eu tomar sei lá, uma vitamina, comer uma crepioca com ovo, comer um pão francês com ovo, ou até mesmo comer o meu creme crack com café, mas colocar um ovo para trazer mais nutrientes, colocar uma fruta para trazer mais nutrientes, né? Então isso é alimentação inteligente. Isso é alimentação inteligente, é você ser inteligente na hora de pensar e não você ficar pensando presa naqueles pensamentos de que emagrecimento é comer pouco, emagrecimento é restrição, emagrecimento não é comer isso. Não, isso não é ser inteligente. Isso aí é ser limitante. É você ser limitado a uma coisa, a uma situação. Tá? Então esse é o outro meu pilar. E o terceiro pilar é o planejamento. É um plano de ação. Cara, eu tenho que criar um plano. Né? Eu criei um plano. Eu criei e fazer aqui, ó. Eu vou fazer do dia foi segunda-feira, né? Dia 10 ao dia, se eu não me engano, 14, enfim, mais de um mês, né? Mais de um mês eu vou fazer o quê? Live todos os dias, maratona das lives, né? Maratona do emagrecimento. Eu vou fazer mais de 30 dias de live todos os dias. Isso foi um plano, sabe? Isso é um plano que eu criei. O outro plano, todos os dias às 9 horas da manhã eu faço atendimento com o Nutri. Eu criei esse plano, isso foi programado, isso foi criado. E aí, quando eu crio esse plano, eu tenho que fazer toda a minha rotina girar em torno disso. Então, eu não abro mão das 9 horas da manhã, então a minha rotina era programada. Né? Eu acordo às 5 horas da manhã, olha só, vou te dar um exemplo da minha rotina. Quando eu resolvi fazer o atendimento com o Nutri, né? Geralmente às 9 horas da manhã era um horário que eu estava fazendo uma outra coisa. Ou eu estava saindo da academia, né? Eu me dava a liberdade um pouco de treinar um pouco mais tarde, umas 8 horas, eu saía mais 9h30, por aí. E eu falei assim, bom, eu vou me programar, né? Eu vou criar uma rotina onde todos os dias às 9 horas eu vou fazer um atendimento no meu Instagram, uma live, aqui no meu Instagram, tá? Eu vou atender as pessoas de forma gratuita. Quando eu pensei nisso e eu elaborei isso, eu criei um plano, né, para isso, eu falei assim, agora eu tenho que mudar minha rotina. Porque se eu estou aqui no Instagram às 9 horas, e esse seria o horário que eu estaria treinando, eu tenho que mudar esse treino. Então eu comecei a acordar mais cedo, né, acordo 5 horas, tomo meu café, como meu pré-treino, vou para academia. Vou na academia, eu já sei que o meu horário, eu tenho que estar em casa antes de 9 horas, 8h30 no máximo. Para o tempo de eu comer o meu pós-treino, fazer o meu pós-treino, me arrumar, vir para cá e fazer o atendimento. Então, assim, isso é programação, isso é plano de ação. Agora, quando eu falei assim, quando eu resolvi fazer essa maratona do emagrecimento, voltar com ela, eu tive que organizar também o período da noite. Eu faço atendimento, né? O meu atendimento só vai até às 7 horas da noite. Meu atendimento só vai ser às 7 horas da noite. Eu tirei esse horário das 8 de atendimento. Eu faço agora só a maratona do emagrecimento. Então isso é plano. Eu tenho que criar um plano, né? Caramba, eu quero emagrecer 10 quilos, eu tenho que criar um plano. Qual é o plano? Eu quando estou aqui no lado profissional, eu crio o plano dos meus alunos, dos meus clientes, 3 meses. 3 meses. É o plano. Eu vou fazer você conseguir emagrecer 10 quilos em 3 meses. É o que eu consigo fazer para você. De forma definitiva e saudável. Comendo o que você gosta. Então eu crio um plano. E quando você não tem um plano, quando você está aberto à vida,
né? Você está simplesmente de acordo com as circunstâncias. Aí o que acontece? Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não consigo fazer. Ah, eu cheguei tarde do trabalho, eu não consegui isso. Você está suscetível a várias desculpas que você se dá. Por quê? Porque você está de acordo com as circunstâncias. Então, se você tem um imprevisto no trabalho, você não estava preparada para lidar com isso. Por quê? Porque você não criou um plano. Né? Hoje, inclusive, eu recebi aí numa caixa de pergunta uma seguidora falando: minha rotina de trabalho é muito intensa, é muito estresse, é muito isso, é muito aquilo. E aí? E você não vai criar um plano para isso? Você não vai criar um plano e uma rotina para conseguir encaixar algo que vai te tirar do lugar que você está? Né? Porque se a gente for pensar, olha que louco, né? Se eu for pensar assim, olha, minha vida é muito corrida, né? Minha vida é muito corrida, é muito estresse, é muita coisa. Tá bom, e aí? Vai continuar aí engordando? Tudo bem, né? E aí? Vai fazer o que por isso? Não vai fazer nada? Vai continuar na mesma? É a pergunta que eu faço, né? Vai continuar na mesma? Né? Não adianta falar que a sua vida é muito corrida, não adianta que falar que é muito estresse. E aí, o que você vai fazer por isso? Né? Eu tenho alguns alunos que chegam até mim e falam assim: pô, Lucas, cara, eu fui no nutricionista e ele chegou e me passou umas coisas muito doidas que eu não conseguia fazer. Por quê? Porque a minha rotina de trabalho é muito acelerada, porque eu não consigo parar para fazer isso. Então, assim, tudo bem, quando a sua rotina, o seu trabalho, você tem, enfim, né, diversas coisas no seu dia que não permite você fazer aquela coisa que foi passada para você, tudo bem. Aí tudo bem, né? Só que essa forma não precisa ser dessa forma. Você não tem que se adequar a um cenário. O cenário se adequa a você. Essa é a sacada. O cenário se adequa a você. Consegue fazer atividade uma vez na semana? Só isso? Ótimo. Faz só isso. Só consegue fazer 3 refeições? Bom, beleza. Faz só 3 refeições. O que você consegue fazer? O que você consegue fazer? E aí quando você começa a fazer aquilo que você pode fazer, que está dentro das suas condições, do seu controle, ótimo. Você começa a ter resultado. E naturalmente isso começa a desdobrar toda a sua vida. Toda a sua vida. Geralmente quem fala que não tem tempo é quem não tem rotina. Não tem controle sobre a rotina. E isso é muito louco, né? Porque o tempo ele é igual para todo mundo. Todos nós temos o mesmo tempo. E existem pessoas que fazem muito mais do que nós. De verdade, sempre vai ter alguém fazendo mais do que você. Sempre, sempre. Enquanto você está acordando, já tem gente que já está trabalhando. Enquanto você está ali começando sua atividade, tem gente que já fez atividade, já está em outra coisa. Sempre vai ter alguém fazendo mais do que você. Então, se essa pessoa ela consegue fazer mais do que você, tendo o mesmo tempo, caramba, não é tempo. Não é tempo. Sabe? Não é tempo. Então, assim, quando você entende isso, você já começa a parar de se auto-sabotar de bobeira. Eu não tenho tempo para isso. Minha vida é muito corrida. É desculpa. Isso tá claro que é desculpa. E você precisa arrumar uma solução para isso. E é por isso que tem um plano de ação, o planejamento, tem a rotina, tem a alimentação inteligente. Então, assim, você só não muda, você que está me seguindo aqui agora, nesse momento, você só não muda porque você não quer. De verdade. E aí eu te pergunto, até quando você vai continuar se sabotando? Porque tá claro que é uma autossabotagem nossa, né? Esses 3 obstáculos estão dentro da gente. Olha que louco. Esses 3 obstáculos estão dentro da gente. Né? O desespero, o medo e a falta de foco. Tudo dentro da gente. Nada externo. Como que você lida com isso? E até quando você vai continuar se permitindo viver aquilo que você não merece viver? Até quando você vai continuar vivendo aquilo que você não merece viver? Sabe por que você não merece? Porque você não veio para cá para ficar sofrendo. Sofrendo com o corpo pesado, sofrendo de não entrar em roupa, sofrendo de um monte de coisa que você pode mudar.
que você pode fazer algo por isso. Então, assim, é uma questão realmente de escolhas. É uma questão realmente de tomada de decisão, sabe? Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa começar a fazer algo para mudar esse cenário. Porque, infelizmente, ninguém pode fazer pela gente. Ninguém pode fazer pela gente. De verdade. E não é... Ó, a Nath lá falando... parece puxão de orelha, né? É louco isso. Parece um puxão de orelha, mas é uma verdade. Né? Eu não estou falando nada aqui para puxar a orelha de vocês. A verdade é que eu estou querendo realmente saber de vocês. Até quando? Né? Até quando? E ó, eu não estou falando só de vocês. Quando eu falo isso, eu falo para mim também. Eu estou internalizando o que eu estou falando. Até quando? Até quando, né, eu vou ficar me sabotando? Até quando eu vou ficar procrastinando? Até quando eu vou ficar negligenciando a minha saúde? Ficar colocando a minha saúde para pro lado? Sabe? Até quando isso? Até quando eu vou dar prioridade mais para as coisas que não fazem sentido, né? Enfim, porque assim, até a alimentação você não precisa deixar de comer. Né? Até a alimentação você não precisa deixar de comer, você não precisa deixar de tomar sua cerveja. Não é sobre isso. E eu ensino isso aqui diariamente. Não é deixar de tomar sua cerveja, não é deixar de tomar o seu vinho, não é deixar de comer o seu hambúrguer, a sua pizza, o seu chocolate. Não é sobre isso. Você não precisa deixar de comer esses alimentos para você emagrecer. Não é sobre alimentos. Não é sobre alimentos. É sobre outras coisas. É sobre você parar de procrastinar. É sobre você parar de ter preguiça. É sobre você parar de ficar se enganando. É sobre você. É só sobre você. Porque foi você que se colocou nessa posição. Foi você que se permitiu, né, experimentar aquelas experiências em excesso e se colocou nessa posição. E ó, você quer saber que coisa mais louca? Você quer saber uma coisa mais louca de que a responsabilidade é toda nossa? Porque existem milhares de pessoas, e eu sou uma dessas, que estou aqui na internet trazendo conteúdo. E não só conteúdo porque eu quis me diferenciar de todos os outros profissionais. Eu faço atendimento todos os dias, gratuito. Eu estou aqui para ajudar. De verdade. Já teve várias pessoas aí que se participaram comigo. E assim, existem outras milhares, centenas de milhares de pessoas que estão querendo ajuda que não aproveitam. Então não é sobre alimentos, não é você parar de comer, é sobre você querer. É sobre você querer parar, é sobre você querer superar o seu desespero. É sobre você querer te libertar dessas amarras do medo que te limitam, que te travam, que te impedem de avançar. É você parar de ficar perdendo o seu foco para qualquer coisa. Ah, é um negocinho aqui, aí você perde o seu foco. Porque você está lá na sua jornada, você já conseguiu perder seu peso. Você já começou a dar os seus primeiros passos, mas aí chega alguma coisa mais interessante, mais fácil, mais palpável, e você se permite, aí você se sabota, né? Porque você vê lá o shake emagrecedor, aí você compra aquele shake emagrecedor, você toma aquele remédio, e aquilo te traz um dano, e aquilo te traz um problema. Então, assim, só depende da gente. Só depende da gente. Olha... Letiane Santos. Quem tem ansiedade, como no meu caso, toma remédio para ansiedade, tento me controlar, é muito difícil. Principalmente agora que perdi meu esposo, o mundo parece desabar sobre mim. Caramba, eu não sei o seu nome, eu odeio pronunciar, mas enfim. Você está passando por um processo de luto, né? E o seu caso é específico. Mas você precisa não só superar isso, mas você precisa de uma ajuda. Né? Você precisa de uma ajuda. E ó, nada de errado você precisar de uma ajuda. Tudo que eu estou falando aqui vai servir para muita gente, mas para outras
não vai ser o suficiente. Essas pessoas precisam de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu sou muito fácil de me sabotar. Mas quando eu estou alinhado, né, com alguma coisa, eu me comprometo, então eu vou lá procurar uma ajuda profissional que me guie. Né? Eu vou ter essa ajuda, isso me ajuda, isso me permite que eu consiga continuar naquilo. Eu sinto que eu fico mais centrado, eu fico mais seguro, sabe? Então, assim, existem pessoas como você que estão passando por um processo, né, que são mais delicados, são mais difíceis, e realmente a gente precisa de um suporte, de um mentor, de um acompanhamento, de um profissional. Então, assim, se você está nesse processo, você precisa procurar uma ajuda. E ó, posso falar uma coisa para você? Não economize. Não economize. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: qual é o preço? Qual é o preço? Né? Quanto custa você ficar num estado com uma autoestima baixa, em depressão, sem vontade de sair, sabe? Sem vontade de se olhar no espelho? Qual é o preço de você se sentir bem? Sabe? Qual é o preço de você se sentir bem? Não tem preço, sabe? Só você, Litiane, só você sabe a dor que você está sentindo. Só você sabe a dor que você está sentindo. E todas essas mulheres, todas essas pessoas que estão aqui me assistindo agora, só cada um sabe da dor que sente. Seja não entrar numa roupa, seja ser super ansiosa e descontar a comida, descontar a ansiedade na comida e depois ficar arrependida, seja você, sei lá, não se olhar no espelho, ter vergonha, não tirar foto, não fazer sexo de luz acesa com seu esposo, com seu marido, com seu namorado, porque você tem vergonha, sabe? Se esconder, só você e eu sabemos das nossas dores. E aí eu falo para você, quanto que você pagaria para acabar com essa dor? Sabe? Quanto você pagaria para acabar com essa dor? E é difícil, né? A gente pagaria qualquer coisa para tirar essa dor. Então, no seu caso, Letiane, eu sugiro que você tenha um acompanhamento profissional, né? De repente um psicólogo vai te ajudar a ter mais clareza. É muito difícil. Eu nunca perdi um parente tão próximo de mim como você perdeu seu marido. Mas, de coração, se você procurar um profissional bem qualificado, ele vai poder te ajudar mais do que qualquer pessoa. E aí você vai conseguir ter mais segurança, você vai ter mais estabilidade, mais equilíbrio. Sabe por quê? Porque esse profissional, ele tá pegando a sua mão e tá te guiando. É igual uma criança quando tá começando a andar. Você pega a mão e vai sendo guiada. E quando você não tem um acompanhamento, você vai por conta própria. Isso aqui serve para todos os casos. Dos casos menores até os casos maiores como o seu. Mas quando você vai por conta própria, sabe o que acontece na maioria das vezes? Você começa a se afundar. Sabe por que você começa a afundar? E isso, novamente, é dos menores casos aos maiores casos. Você começa a ter crises de ansiedade, né, ou crises depressivas, ou você está super ansiosa ou você está super deprimida, né? E aí você, ao ter esses estados emocionais ativos dentro de você, você naturalmente vai querer encontrar uma rota de fuga, né? Você vai querer ter uma válvula de escape para se confortar. E essas válvulas de escape são drogas, comida, cigarro, bebida, entre outras coisas. E elas são coisas que vão te relaxar. Vão te tirar aquela atenção do sofrimento ou daquela ansiedade. E aí você começa a ficar viciada nesses estímulos. Ou seja, você passou por uma crise, né, um luto, você começou a comer demais, você começou a ficar cada vez mais pesada, isso começa a te gerar um outro problema. E aí você começa a deixar de se amar porque você está se odiando,
você já perdeu o seu marido, você já não, sabe, já as coisas já começam a parar de fazer sentido para você. Olha que louco, né? Como que é. Então, assim, muita gente começa a entrar no fundo do poço porque não investe em si no momento que é mais importante investir. E quando eu vejo isso, eu fico bem chateado, porque assim, é o que eu estava falando antes, né? Só depende da gente. Só depende da gente tomar essa ação. Porque tem um monte de gente pronta para te ajudar. Eu tô aqui pronto para ajudar, né? Eu tô ajudando, tô trazendo conteúdo. Tudo que tá passando aqui tá na minha cabeça. Eu gosto de falar o que eu sinto na hora. Eu tenho sério problema com criar script. Eu até tento. Esses 3 obstáculos foi uma coisa que eu escrevi, mas tudo agora que eu tô falando é o que tá vindo aqui no coração. E eu gosto de falar, ser espontâneo. Porque eu estou vendo que vocês realmente estão motivadas, estão animadas, mas vocês precisam fazer mais. E eu sei o quanto é difícil também se manter. Eu sei tudo que vocês estão passando, que vocês passaram. Talvez não na mesma proporção, mas eu sei o que é você, caramba, ter compulsão e você se arrepender e você ficar naquele arrependimento amargo dentro de si. Você ter feito sanfona, você não conseguir emagrecer, você se olhar no espelho e não se sentir bem, você botar uma roupa e ficar entalada naquela roupa, aquela roupa ficar te apertando, isso tudo eu sei. Então, eu sei também como você sai disso. Eu tenho a solução para você sair disso. Eu tenho uma grande oportunidade, porque é uma oportunidade que está aparecendo agora para você. Inclusive, né, não tem oportunidade melhor do que o desafio 10 em 3 que eu vou trazer na segunda-feira. Vai começar na segunda-feira. Então, se você aí não se inscreveu, é a sua oportunidade de se inscrever. Por quê? Porque esse desafio é gratuito. Você não vai pagar nada para participar dele. Então, não perca tempo. As inscrições vão se encerrar amanhã. Amanhã, eu achei que fosse hoje, mas se encerra amanhã. Então vai lá, se inscreva. Você tem mais um dia aí de oportunidade para se inscrever. E eu espero que eu tenha ajudado vocês, pessoal. De coração, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu espero também que vocês tenham colhido alguma coisa daqui. Eu espero que vocês tenham tirado, né, desses 3 obstáculos uma coisa positiva, né? Que sempre que você ficar desesperada por alguma coisa, deixe esse desespero passar. Não haja através das suas emoções. O desespero é uma emoção, né? Você fica desesperada, você fica emocionada e você quer tudo para amanhã. É uma mistura de ansiedade com medo, né? Eu não sei distinguir o que é o desespero, mas eu acho que podemos dizer que é um pouco do medo, da ansiedade, né? E aí a gente já quer tomar uma ação o mais rápido possível. E é louco isso. Esses dias eu fiquei desesperado com uma situação que apareceu, né? E hoje eu ainda trabalho muito isso, eu internalizo, eu espero passar alguns dias para tomar uma atitude. É difícil, não vou falar para você que é fácil, é difícil, mas exige exercício, né? Exige que você comece a praticar. Então, assim, se você sentir que está desesperado, ai meu Deus do céu, não consigo mais emagrecer, ai minha dieta, ai será que não foi... Calma, respira 10 vezes, mantém ali a mesma coisa, não mexe em nada, não muda nada por uns 3 dias e você vai começar a voltar ao seu estado normal. E aí depois você para pensar o que está acontecendo, o que pode ser. E você tem a oportunidade de entrar ao vivo aqui comigo às 9 horas da manhã, todos os dias. Então, se você quiser saber o que está de errado, se você quiser, enfim, ter uma luz, eu estou aqui às 9 horas da manhã no meu Instagram. É só você entrar e falar, Lucas, me chama. Caramba, não vai ter problema nenhum. E caso você tenha vergonha, deixa essa vergonha de lado. A vergonha, ela só nos impede também de agir, assim como o medo, né? O medo é uma vergonha. A vergonha, ela é característica de um medo, né? Ela é um medo disfarçado. Por quê? O que é a vergonha? A vergonha é eu aparecer, o que as pessoas vão falar de mim, né? É o medo do julgamento. Então deixa essa vergonha de lado, né? Deixa essa vergonha de lado, ninguém vai te julgar, não.
Ninguém vai te julgar, tá? Para com isso. Eu tô aqui. E o medo, né? Nada mais, nada menos, estamos falando dele, deixar isso de lado, se permitir vivenciar o quanto você já deixou passar porque você teve medo. Caramba, eu já deixei passar muita coisa. Eu sou, né? Eu sou um cara extremamente tímido. E eu tenho muito medo do julgamento. Eu tenho muito medo do julgamento, né? E eu tô trabalhando isso em mim. E tudo tem o seu ponto, o seu lado bom e o seu lado ruim, né? É bom a gente não ser visto, não ser olhado, a gente ficar no nosso confortozinho. Mas se a gente não bota a cara, se eu não botasse a cara aqui, a minha cara a tapa, para ser julgado, eu não poderia estar ajudando aí 18 pessoas. Eu não teria ajudado mais de, sei lá, 500 pessoas, que eu sei, né? Que eu sei. Então, assim, você precisa tirar esse medo, você precisa se permitir. Comece a comer o que você gosta. Comece a introduzir os alimentos que você tem prazer de comer. Coma uma porção, né? Vai lá, quer comer um chocolate, come a fileira de um chocolate. Quer tomar sua cerveja? Toma lá 2 latinhas no final de semana. Você não precisa exagerar. O exagero ele vem pela restrição. O exagero ele vem pela falta de controle do alimento que você não tem, porque você não come. E aí você tem que se exagerar. Então, se permita, se jogue, se arrisque. Porque se você continuar nesse medo, se você continuar paralisada, se você continuar na mesma situação que você já está há muito tempo, nada na sua vida vai mudar. Nada. Você precisa arriscar. Se permita, teste. E o terceiro é o foco, né? E o foco aqui a gente começa... O foco eu não preciso nem falar dele, porque se você começa a controlar melhor, né? Se você começa a ter mais controle sobre o seu desespero, ou seja, as suas emoções, né? Você começa a se permitir mais, você começa a deixar de ter medo, você deslancha na vida. E aí o seu foco ele vem naturalmente. Porque você começa a ver que as coisas fazem sentido. Tudo isso faz sentido. E você começa a vivenciar tudo isso, né? Você começa a experienciar. É diferente você imaginar, faz sentido isso que ele está falando. Só que quando você experiencia, você vive, você sente, né? E aí as coisas na sua vida mudam. É outra coisa. E você não quer mudar mais. Você quer cada vez mais ter foco. Você quer cada vez mais ter essa experiência. Você quer cada vez mais vivenciar. Então, ó, pessoal aí, ó, estou super animado para começar. Hoje já me comprometi. Que legal. Ó, eu tô sentindo uma coisa boa nesse desafio. Eu sei que muita gente aí vai conseguir ter grandes resultados, porque eu vou estar lá firme, íntegro com vocês, junto nessa comunidade. O pessoal tá super animado, eu sei que o pessoal vai se ajudar também. Que legal. Pessoal, olha, foi um prazer ter vocês aqui. Eu espero que esse ânimo ele seja o combustível para a sua mudança. Pode ter certeza que eu vou continuar e vou dar o meu melhor nesse desafio por vocês. Eu quero que vocês realmente sintam que vocês podem. Comece a destravar todas essas amarras, esses cadeados que foram construídos ao longo desses anos na sua vida por várias coisas que, infelizmente, a gente às vezes não tem culpa. Mas eu tô aqui para ajudar vocês. Mas eu preciso que vocês também façam, tá? Então, vocês podem ter certeza que os 50% que faz parte, que estão nas minhas costas, eu vou dar. Agora eu preciso que vocês façam os seus 50%. Porque o resultado final é uma divisão de 50% meu e 50% seu. Então, se você fizer 50%, eu vou dar meus 50% e no final a gente vai chegar aos 100% de resultado. Certo? Pessoal, olha, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham tirado grandes coisas daqui. Amanhã tem live de novo, às 9 horas da manhã, tem às 8h37 da noite e eu espero você comigo. E quem sabe eu não atendo você amanhã às 9 horas para a gente bater um papo e eu poder te ajudar de forma mais profunda e melhor. Certo?
Fiquem com Deus, uma boa noite a todos e até amanhã.